Programa de hoje, a advogada que sabe muito sobre o direito público e tributário. 5 pra você, 1, 2, 3, 4, 5 pra mim. Além de autora de livros, palmas para a deputada federal por São Paulo. E você, acredita que o combate à corrupção ainda é prioridade no Brasil? Rosângela Moro! Dona Rosângela está aqui, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença. Eu quero que agora você, uma presença feminina nesse programa, avalie esta cena do Macron e da esposa. E eu quero que pela sua... Porque nós aqui somos machistas. Tóxico. Tóxico. Isso. Uma coisa horrorosa. Então, nessa cena, como é que... Tem mais cenas que são melhores do que essa. O pessoal aqui escolhe a pior que tem aqui esse programa. Tem uma de longe, tem uma de perto, mas eles têm muita preguiça de selecionar, então eles só selecionam essa aí. Olha só. O que você achou que aconteceu aí? O que é isso? É um safanão? É um tapa? Ou sai pra lá? É um sai pra lá? Como é que você vê nessa cena? Bom, primeiro deixa eu só cumprimentar todos vocês e fazer. Eu tenho um pedido para fazer aqui hoje. Que o meu nome é Rosângela, mas o meu apelido é Rô. Rô. Tudo bem? Tudo bem. Para não haver confusão. Tá. Boa. Eu vejo ali uma discussão. Eu não posso dizer que é normal de casal, porque a gente mede assim pela nossa régua. Eu não vivo, nunca, não é o tipo de tratamento que eu tenho, né? Com o Serginho no meu relacionamento familiar. É no mínimo estranho, mas vamos dar um benefício da dúvida também, vai que é uma provocação ali de casal, enfim. O governo diz que é uma brincadeira. Meu Deus. Uma brincadeira entre casais. É uma brincadeira de casais. Brincadeira sadia aí. Também não sei, pode ser, né? O que você achou? O que você acha? É brincadeira? Eu não tenho mais muita informação além disso. Eu acho que, sei lá, se... Olha, sinceramente, não parece brincadeira, porque ali tem um fator surpresa ali do presidente Macron, né? E aí ele sai e ó, ele tenta pegar na mão dela. Ele tenta dar um migué, ó. Ele tenta, quer ver? Consertar. Ele vai dar uma migueladinha, ó. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ela não dá a mão. Ela não dá a mão. Vamos tá deixar parecendo o eles Kate Richards. se resolverem. Não sei. Quem brinca desse jeito aí que eu sei é o Popó. O Popó brinca assim. Aí eu não sei se já foi a mesma pegada. Muito bem, mas vou deixar agora o nosso convidado Alan Gani fazer a pergunta aqui para a nossa querida Rosângela Moro, que está aqui com a gente, a nossa deputada federal. Muito obrigado, Emílio. Boa tarde, deputada. A CPI sai ou não sai? Qual que é o entrave para sair essa CPI na Câmara dos Deputados? Vai sair a CPMI. Duas propostas estavam correndo em paralelo e o senador presidente Davi Alcolumbre já sinalizou que vai fazer a leitura, marcou o dia 16 para fazer a leitura. E com a leitura instalada a CPMI. Então, quero acreditar que sim. Para explicar para a turma o que é uma CPMI, o quanto é o M, ela é mista. É o Congresso e todo mundo. Junta todo mundo e aí tem menos possibilidade de fazer um arranjo. Quando é a CPI só no Senado, que tem a maioria do governo lá, que são os senadores, eles conseguem fazer um Leonardo maior. Quando é a CPMI, junta todo mundo e fica mais bagunçado e provavelmente a verdade vai sair nessa CPMI. Mas depende... É mais ou menos isso. Exatamente, é isso daí. Câmara e Senado junto, então é uma CPMI do Congresso. Agora, depende do presidente da casa, o que está faltando para efetivar? Sim, o ato, as assinaturas, qualquer colega parlamentar pode colher. Uma vez atingido o número de assinaturas, se for só da Câmara dos Deputados, uma CPI, precisa do presidente da casa determinar a leitura, que é onde instaura o procedimento. Em sendo CPMI, que é mista, o presidente do Congresso Nacional, que é o senador presidente Davi Alcolumbre. Teve uma questão, a gente até falou aqui um pouco antes, da CPI das bets. Ao que muitos falam, e eu concordo, é que virou um circo, ficar chamando influencer, ficar chamando um monte de gente, que no final, primeiro, tinha uma lei que permitia as bets. Segundo, que foi feito no próprio Congresso.
às vezes fica com a impressão que aquilo virou um show de circo. Até o Alcolumbre se manifestou nisso. Eu queria a sua visão disso. Você acha que vai dar em alguma coisa essa CPI das bets ou devia tirar essa pauta e partir para a próxima? Nós temos que trabalhar para que sim, para que os fatos sejam esclarecidos. Qual que foi a resposta do Congresso, da Câmara dos Deputados, diante desse escândalo do INSS? Nós aprovamos na semana passada um regime de urgência para votar o mérito nos próximos dias de uma lei que vai impedir descontos mensais dos pensionistas e aposentados do INSS. Isso é muito importante. Aí, como resposta também, temos a CPI. A CPMI, né? Historicamente, a gente vê que as CPIs, CPMIs, elas viram ali realmente um palco para você ver ataques políticos, questões políticas. Só que, né, e nós vamos ter que trabalhar para que apareça algum resultado, né? E nessa, um diferencial, que eu acho que é uma grande oportunidade, é porque alguns players desses escândalos do INSS, alguns dirigentes sindicais, ficaram de fora de algumas investigações até aqui, promovidas, por exemplo, pelo TCU ou até pela Procuradoria-Geral da União. Procuradoria-Geral da República. Então, eu penso que tem um vasto caminho ali para ser explorado, porque as pessoas precisam saber quem está fazendo o quê. É preciso, sim, que se aponte o dedo, porque não dá para admitir esse roubo das pessoas que são as mais vulneráveis, né? Um teto de uma aposentadoria do INSS hoje é algo em torno de R$7 mil. Então, são pessoas que estão numa classe social que precisa ainda de maior proteção. Então, eu vejo positivamente que seja instaurada a CPI. E você acha, deputada, que a parte do governo, né, do governo em exercício, o partido, eles têm um receio de um possível desgaste do governo por conta dessa CPI do INSS? Ah, certamente. O governo vai querer trabalhar ali com indicação de nome, de relatorias, para evitar um desgaste. Mas esse desgaste vai ser inevitável, porque a gente está vendo uma fraude, quiçá maior até que todo aquele histórico que a gente conhece, que é a fase da Lava Jato, do Petrolão. Sim, então a gente tem o Petrolão era o dinheiro da Petrobras, era o dinheiro deles. Ainda, então, agora é dos velhinhos. Né? Ainda mais grave, né? Exatamente isso. E o problema, assim, é INSS, mas o problema é muito maior. Porque a gente está vendo um loteamento geral das entidades dos órgãos públicos. Não se está trabalhando com critério técnico. A gente tem alguém no IBGE que é um maquiador. Você pode confiar ou não pode confiar nos dados. A gente tem os Correios dando um prejuízo como nunca se viu na vida. Então, e não tinha como esperar uma coisa diferente desse governo Lula 3.0. Eu nunca imaginei que o governo 3.0 viria diferente. Você não fez o L embaixo da mesa? Não. Eu conheço um monte que fez o L embaixo da mesa. A carta da democracia. Não mesmo, de maneira alguma. Então, né, eu vejo com muita tristeza, mas é uma surpresa. Desculpa, surpresa não é, porque é o modus operandi. E veja que curioso. Fazer um contexto assim, ó. A gente tem a estrutura sindical, que é muito forte para o Partido dos Trabalhadores. Então, isso também pode estar acontecendo com relação às estruturas sindicais a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal mudou o entendimento que antes você tinha que autorizar um desconto sindical pela associação, se você quisesse, para se beneficiar de algum serviço, assim, os sindicatos te beneficiassem, e depois mudou a regra do jogo, desconta de todo mundo, e quem não quer ser descontado tem que ficar aqui na fila, em São Paulo, que a gente vive no sol, nas intempéries, para pedir, pelo amor de Deus, não desconte. Então, isso está errado. Então, vamos ter que tratar todo mundo meio parecido e também dar uma olhada como é que está essa estrutura sindical, porque essa estrutura sindical abastece a esquerda. Mas eles gastam muito dinheiro. Você viu lá, saiu no Estadão, não sei se vocês viram aqui, é que não está aqui no nosso Leonardo. A gente tem um jornal aqui muito fraco, viu, doutora? Tem um jornal aqui fraco. Ó, tá no Estadão isso aqui, ó. O governo paga 15 milhões de reais para uma ONG de sindicato do ABC, o ABC aqui em São Paulo. 15 milhões, 15 milhões. O cara lá na China. Para retirar lixo na terra Yanomami, em Roraima. Nossa. Então, quer dizer, tem um sindicato, 15 milha, grana nossa. Aí não entende a carreta, furacão, a turma fala, meu Deus, 15 milha
para a turma daqui ir para Roraima, ficar 5 mil quilômetros, limpar o lixo da terra Yanomami lá em Roraima. Com o dinheiro do contribuinte. Então o negócio é muito complicado, né, Rosângela? E vocês também não resolvem muita coisa lá para nós, né? Nós ficamos a gente tenta resolver todas as desesperados, né? Vocês também não estão resolvendo Toda semana eu vou para Brasília tentar salvar esse país, mas vamos lá. O que está no nosso alcance, né? Acionar a PGR é muito alinhada com o cenário do governo. O que está ao nosso alcance? Apresentar pedido de reclamação, informação, ir para a imprensa. Isso tudo a gente faz, também está no nosso alcance. Judicializar, está no nosso alcance. Apresentar pedido para o nosso poder de controle, né? Perante o Tribunal de Contas, também está no nosso alcance. Agora, é o ato do Executivo que a gente tem trabalhado essas maneiras legais e administrativas para a gente chamar atenção para o órgão de controle e suspender aquilo, né? Também está errado, no meu ponto de vista, gastar muito dinheiro com a propaganda, que não está surtindo nem efeito, porque agora, nem com despejando grana bilionária com propaganda, o governo não sai da sua estagnação. É um governo que não entrega. Sim, é um governo que não entrega. Ele não entregou na saúde, ele não entregou na educação, ele não entregou na segurança pública. Semana passada o ministro Lewandowski estava lá falando de segurança pública. Ele pega um projeto de lei que já existe e quer constitucionalizar, ou seja, dar uma maquiada assim para dizer, olha, é o plano do governo Lula, ele quer unificar todas as polícias e as corporações não foram ouvidas. Então a pergunta que tem que fazer, caro eleitor, o que esse governo entregou? Nada, mas é aquela história. É a picanha que não veio e ele está tentando vender picanha até agora. A promessa. É tudo a promessa para frente. Agora, por exemplo, como é que ela chama, ela que foi com o Haddad lá, a Tebet. Pô, a Tebet falou claramente que 2027 vai quebrar. Colapsar as contas públicas. Vai colapsar o Brasil. Vai continuar esse esquema assim? Vamos deixar? Tem mais um ano e meio. Tem mais um ano e meio. É bastante tempo que vai continuar assim, deputada? Veja, hoje eu vi até uma entrevista do presidente Hugo Mota dizendo do compromisso de restaurar da preocupação que se tem com as contas públicas do país. O que aconteceu? O governo colocou no lixo o arcabouço fiscal, né? Tratou-se tanto do arcabouço fiscal, deixar regras claras e rígidas para o limite de gasto. Ele não cumpriu isso. E ele tangencia, teve pedalada. Daí, da nossa parte, o que a gente faz? A gente apresenta o pedido, colhe as assinaturas rapidinho, apresenta o pedido de CPI e até de impeachment desculpe, não foi de CPI, foi de impeachment e está na mesa do presidente Hugo Mota, né? Mas o arcabouço, ele não... Quando você tinha o teto de gastos, se você estourava, ele era passível de impeachment. Agora, não é pelo arcabouço em si. É mais complicado. A impressão que eu tenho, deputado, é que muitas vezes, com essas emendas parlamentares, esse orçamento secreto, consegue passar qualquer coisa, porque o governo faz o que faz com o apoio da Câmara e do Senado. Sim, não dá para também tirar e falar, só o governo é ruim e está todo mundo contra. Não estou falando da senhora especificamente, mas de certa forma eles têm a máquina na mão. Eles têm a máquina na mão. É da maioria. E que bom você falar das emendas, porque o discurso do governo, eu sou a favor, 100%, se diga aqui, da transparência, tá? De todas as emendas. O governo, ele, sob o argumento de melhor transparência, ele quer o quê? Ele quer o controle do orçamento na mão dele, que é muito dinheiro. Sim. É muito dinheiro. Eu, Rosângela, eu só faço uso das emendas impositivas. Aquela que todo mundo recebe igual. Porque já é determinada antes de começar o jogo. É determinada antes de começar o jogo. Qual a diferença da impositiva e da outra? A outra você negocia, não é que negocia, você faz uns acordos para vamos votar nessa linha. É tipo um mensalão, é um mensalão. Não, eu não posso dizer isso. Um mensalão legalizado. Isso. Tá lá, tem a regra do jogo, os colegas usam, né? E eu acho, sinceramente, que essas emendas, o dia que acabar a reeleição e emenda, eu acho que vai ser um ganho para o país. Porque as emendas, elas retroalimentam, assim, um sistema. Por exemplo, tem hospitais que precisam muito das emendas. É triste de ver a saúde sucateada, os hospitais vão lá, pedem emenda parlamentar para orçamento e para custeio.
Aí a gente, claro, direciona essas emendas. Eu direciono 100% para a saúde. Esse ano eu direcionei 100% para a saúde. Santas Casas e filantrópicos aqui de São Paulo. Né? Então, pensa, a entidade da saúde, ela também fica refém. Se o parlamentar dela não é eleito no ano seguinte, o que vai acontecer? Vai ficar sem verba do custeio? Então é muito sério. É que é difícil também o parlamentar abrir mão disso aí, porque ele vai lá e... Eu abro. Mas é o poder dele. Não, Sim, eu abro. Eu digo e tem assim, muitos colegas que não quero constranger ninguém, mas tem muitos colegas que abrem. Então, se é para trabalhar pelo todo, pelo país, então acaba com as emendas. Acaba com as emendas, acaba com a reeleição, cada um vai lá, mostra o que tem que fazer. Talvez esse dia nunca chegue, deputada. Mas não tem nada caminhando. Eu sei que não tem nada caminhando nesse sentido. E também seria uma medida muito impopular com os colegas. Vou fazer o break agora do Reginaldo. Ele bolou. Eu gostei. Vai lá, Reginaldinho, faz o break da Rede. Hoje, presença ilustre aqui, ó. Dona Rosângela Moro tá aqui com a gente no Instagram. Coloca aí, é Rosângela W. Moro, para você poder seguir o Instagram da nossa querida deputada federal por São Paulo, Rosângela Moro. Rosângela W. Moro. Vai lá, Reginaldinho. E a gente continua nas plataformas aqui para todo o Brasil. Vai lá, Gani. Deputada, a senhora é a favor do projeto de anistia e que também esse projeto se estenda a Jair Bolsonaro, caso ele seja considerado culpado? Tá certo. Olha, para falar da anistia, tem que falar que eu estou vendo muitos erros graves nessa condução pelo judiciário desse processo. Tem pessoas que não têm foro privilegiado que estão lá. Tem pessoas que eu não vejo, na minha leitura, não tem que se falar de golpe. Foi uma bagunça, atos de vandalismo, sim. Foi tomado por uma turba lá, tomada por uma emoção e tem que ser responsabilizado. Eu vejo que já passaram-se quase 3 anos, 2 anos, né? Essas pessoas já cumpriram suas penas, sabe? Chame de anistia, daí está tendo essa conversa do parlamento com o Supremo para saber se chama de anistia ou... E ainda que... Não é que... Para saber se, tipo assim, para se chamar de anistia, se vai gerar um tensionamento com o Supremo ou não. Chama de qualquer coisa. Chame de perdão, de anistia, chame de redução de pena, chame de revisão do processo. O fato é que essas pessoas não são criminosas. Eu já estive com alguns, são senhorzinhos, muitos assim, precisando dos seus tratamentos de saúde. Não há perigo nenhum dessas pessoas estarem na rua. Então eu vou apoiar, seja lá que nome que se dê, eu vou apoiar sim, porque já passou da hora dessas pessoas saírem de lá. E para Jair Bolsonaro também? 14 anos. Olha, eu acho que não pode ser, não vamos proteger ninguém se não for excluindo Jair. Eu acho assim, quantas pessoas estão presas? Entende? Se beneficiar Jair, ótimo, mas vamos olhar para o cidadão. Então, mas só o Congresso pode fazer isso. Ninguém mais pode. Então, o Congresso pode fazer isso, mas o Congresso não vai fazer. Também na presidência na presidência da casa, porque eu penso que eles estão construindo um outro acordo, não uma lei da anistia, uma revisão da dosimetria da pena, entende? Eu acho que se alcançar o objetivo de tirar aquelas pessoas de lá e fazer uma revisão, individualizar cada ato, isso não foi feito no processo. Tem pessoas que não estão conseguindo ter acesso com o seu advogado. Eu apresentei um projeto de lei porque um advogado que estava atendendo uma presa de Minas, ele não era inscrito em Minas, mas o processo é eletrônico, e a OAB de Minas queria que ele se inscrevesse e pagasse mensalidade em Minas. Gente, isso fere de morte o direito da prerrogativa do profissional e também do preso que está lá em Minas, né? Pela lei, pode advogar fora da sua origem, OAB originária, até 5 processos. E o advogado não tinha mais 5 processos. Teria que abrir... Então a gente está vivendo, assim, eu acho assim, eu estou muito assustada com tudo isso que a gente está vendo. Está faltando ampla defesa, está faltando sim acesso nos autos. Está faltando acesso nos autos, individualização da pena. Para quem que eles vão recorrer, Emílio? Então, parece que vão recorrer? Parece aquele julgamento de Moscou lá, do Estado, parece que lá que ele fazia, ele também julgava a turma lá. É tudo coletivo. E é importante também. É importante também a gente cobrar a OAB, né? A OAB precisa assumir uma postura assim, não tão tímida,
na defesa, nessas prerrogativas, porque é também prerrogativa do advogado. Ter o direito de fazer uma sustentação oral, ter o direito de não ser cerceado, ter o direito de fazer o seu trabalho. A gente, quando começou esse negócio da censura, a gente falava que a censura não tem ombro. Se começou, ela vai embora até a corda estourar. Você acha que isso aí vai ser assim? Ou vai... O que vai acontecer? Nós vamos ficar nessa? Vai ter um contrapeso? Não vamos ficar nessa o resto da vida? Como é que vai... Eu não tenho bola de cristal, mas a gente tem que confiar que a gente precisa trabalhar para melhorar, né? Mas pode ser que nós, nem nossos filhos, talvez os nossos filhos também não vejam, talvez os netos, voltar a ser aquele Brasil de antes. E ontem mesmo uma jornalista, né, foi condenada em primeira instância porque ela divulgou uma informação de um site público que desagradou uma autoridade. No Rio Grande do Sul, né? Sim, e que é a função dela, né? Que é a função dela. Ela não criou material nem nada. Ela entrou, fez a pesquisa de dados abertos e divulgou. Bom, eu acho que passa por a gente saber quem que a gente quer colocar nos espaços. Passa por isso, gente. O brasileiro tem que aprender a votar no voto. Mas no voto é difícil, hein? No voto. Daqui a 2 anos nós vamos ter eleição. A gente sempre vota, a gente acha uma coisa, sempre o governo tem a máquina pública. E assim, ou muda a mentalidade dos deputados, dos senadores, acho que é difícil. Assim. Mas os deputados são... povo igual a gente, né? Quem é deputado? Mas eles têm uma visão do sistema muito melhor que o povo. O cidadão não sabe direito como funciona, o que é orçamento secreto, o que é impositivo ou não. É difícil, Emília. Eu não sei como que funciona isso, assim. E vira um mecanismo mesmo de gestão, né, para o governo. Por isso que tudo que guarda relação com transparência, a gente tem que... E o Brasil está caindo no ranking da transparência internacional. O Lula agora também apresentou lá mais decreto de sigilo nos gastos dele. Quantos 16 milhões. Ele tem 16 milhões de documentos. São coisas que a gente não pode aceitar. Então igual o nosso lá, o Delari. Os nossos documentos, ele tem 16 milhões. Você acha muito, Delari, o seu? Você acha muito. A sua pasta secreta. Que situação, hein, doutora? Que situação, hein? Que situação. Não, essa corrupção do INSS, a senhora acha que é parecida com a corrupção do Petrolão no seguinte sentido, de não ser apenas uma corrupção para o enriquecimento pessoal, mas para um projeto de poder onde sindicatos são apenas intermediários de políticos e de partidos? Eu não posso te assegurar, mas tem contorno de que sim. Até a Lava Jato mostrou que houve desvios, né, de alguns recursos que não foram para o benefício próprio, eram para manter o Gilmar Mendes, até no passado, tinha reconhecido isso, que eles teriam recurso para se manter no poder infinitamente. E isso ainda é muito mais grave, agrava-se ainda mais quando está tirando as pessoas que mais precisam desse valor. Por exemplo, que nem outra notícia que eles dão um pouco agora. Você viu, o Palocci já desbloqueou 17 milhões. 17 milhões. Já voltou, né? Desbloqueou 17 milhões e o dinheiro foi para a mulher dele. Não é para ele. Não é para ele. Imagina. 17 milhões. E ele era réu, confesso. Um vídeo falando. Vídeo no Jornal Nacional, você lembra? Brasil. Você vê como é que é o negócio. Porque isso aí, tudo bem, eles falam que o processo não foi esse e tal, mas, porra, é réu, confesso, né? O cara fala, realmente... A materialidade do crime ninguém esconde. Teve dinheiro, foi devolvido, as pessoas devolveram, fizeram um acordo de delação premiada. Teve várias instâncias julgando, ao todo acho que eram 12 juízes magistrados, né, numa linha geral, que puderam ver o processo. Então, assim, foi uma decisão, a meu ver, equivocada do Supremo, descondenou e estamos aí com ele. A nossa diretora Paulinha, ela fica muito nervosa e manda eu fazer algumas perguntas. Opa, aí sim. Ela falou que tem um projeto sobre bebê reborn de sua autoria, para você explicar o que é o projeto. Como assim? Também. Explico. Essa história de bebê reborn beira insanidade. Mas eu acho que é tudo mentira. Eu acho. Pode ser, mas beira insanidade. E a gente, quando tá lá, tem as pautas da sociedade, a gente tem a liberdade de apresentar projetos, né? E eu me preocupo muito com a saúde mental das pessoas, não só nesse caso, mas em geral. A gente já fez muita audiência pública com relação à compulsão alimentar. É um tema que
Eu acho que as pessoas estão vivendo tão tensas, tão loucas, tão de rede social, que está todo mundo precisando tirar um tempinho para tratar da saúde mental. Saúde mental. E dentro dessa área, estando também trabalhando na Comissão de Saúde, quando eu vi esses bebês reborns, eu falei assim, não pode ser verdade. Aí uma lá pedindo licença maternidade por causa do bebê reborn, a outra querendo fila para vacina. Uma outra entrou na justiça porque estava discutindo a guarda do bebê reborn. Pelo que eu vi, nunca é a pessoa, é um advogado falando, você sabe que me procuraram? Uma mãe de... Enfim, eu nunca vi a pessoa lá na fila, é sempre alguém um terceiro falando. A ponto de as prefeituras municipais estarem emitindo notas oficiais informando que, já vi muitas, a ponto da prefeitura informar, aqui bebê reborn não fura fila, aqui bebê reborn não toma vacina. Então, tipo assim, beira o absurdo. Então, leva para tomar vacina os bebês. Então, a gente furar fila de banco. Então, a gente tem, assim, para uso, e aprovou uma legislação no Rio de Janeiro para prestigiar os artesãos. Ok. É um trabalho hiperrealista. O bebê realmente parece um bebê. Então tem um cunho artístico, vamos apoiar? Ok. Não sei se precisava de uma lei, mas ok. De lei para apoiar? Quem quiser, compra. Aí tem o cunho, sei lá, terapêutico. Eu li algumas matérias de profissionais que, para tratar velhinhos com Alzheimer, estava tendo uma finalidade ok. Dá um bebê pro velho? O velho lembra? Sei, porque ele tem... Aí nós vamos ter que falar com vocês. É melhor dar uma boneca inflável pros velho. É, lógico. O bebê tem um HD. Vai dar um bebê pro velho. Vamos falar. O velho não consegue nem se cuidar, vai cuidar do bebê. Mas é que vai ter uma memória de uma afetiva. Mas enfim, tudo isso. Não é disso que se trata. Do que se trata, então? Se trata de dar... fora esses casos, eu vejo que é uma fuga da realidade. A pessoa está precisando de ajuda. Entendi. Você quer ajudar? Você quer ajudar o maluco a ficar menos maluco. E nós, deputado. Mas assim, ó, o deputado Caporeso lá de Minas fez uma lei também. Ele fez um projeto de lei porque estava acontecendo muito de ir nos hospitais essa turma maluca. Então, o projeto dele é utilizando o serviço público, essa pessoa que seja para fazer graça ou não. Porque, como a gente fala aqui, a maioria dos vídeos a gente nota que é para a pessoa querer render o bloco. Sim. E ela ir até um serviço de saúde, que já não é aquela coisa, e pedir um serviço, seja para fazer graça qualquer coisa, ela tem que arcar com uma multa de 10 vezes o valor do serviço que ela está indo pedir, atrapalhando o serviço de saúde. Então, eu acho que uma lei dessa, igual do deputado Caporeso, é muito bacana, porque... seja graça ou não, você está tirando o tempo do profissional da saúde ou qualquer outro profissional do serviço público, né? Sim, concordo com você. E não é só assunto de rede social. Eu estava em Curitiba esse final de semana e eu sempre tinha visto uma casinha amarela lá, maternidade de bebê reborn. Daí, tanto que eu passava por ali, eu não tinha caído a ficha do que podia ser, né? E tá lá, maternidade de bebê reborn. Então, acho que tá faltando sensatez, assim, para as pessoas. Você se preocupa com esse tema, né? Que é a saúde mental. Me preocupo. Por causa da história toda que eu tive com a deficiência mental, né? Deficiência intelectual dos alunos dos APAES e... Você trabalhou na APAE? Trabalhei. A APAE faz um serviço bacana, né? E podemos falar um pouquinho delas? Porque agora vai entrar um tema super importante, que é a educação inclusiva. As APAES, elas têm deficiência intelectual, geralmente associada a outras deficiências. Então, é muito mais que um síndrome de Down. Eu não estou aqui querendo escalonar quem é mais importante. Eu só estou falando das diferenças. Então, não é uma deficiência física, não é uma deficiência auditiva, não é uma deficiência visual. Que para essas, quando você vai precisar de um apoio para essas pessoas se sentirem integradas na sociedade, são adoções de mecanismos mais fáceis. Você rampa, deixa acessível. Sim. Quando se trata da deficiência intelectual, é um passo um pouquinho mais além. E não é raro ver, por exemplo, nas escolas das APAES, você vê criança com traqueostomia, com sonda gástrica. Tem criança que não consegue... Olha lá que bonitinho. Tem crianças, e não só crianças, a APAE tem de adultos também, que eles não conseguem fazer sua higiene, nem se alimentar sozinhos. Então, a gente tem que encarar essa realidade. Aí, a Federação Down entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra uma lei histórica do estado do Paraná, para que o Paraná não passe mais recurso para as APAES e retenha esse recurso para ele na rede regular de ensino, para que ele preste esse serviço na rede regular de ensino.
E eu preciso sair aqui em defesa das APAES, porque as APAES, elas são inclusivas. As APAES, elas, quando o seu educando está em condições, ela mesma remete esse aluno para a rede regular de ensino. Rede normal, escola normal, né? Quando tem condições de... Isso, porque eles querem o seguinte, quando a pessoa tem condição, faz na escola normal, faz com todo mundo, que é a inclusão. E eles estão o que? Eles estão... Então, eles querem... Essa federação, ela quer que o Estado do Paraná não passe recurso para as APAES, retenha esse recurso para ele, para que ele melhore as suas escolas. É o cenário para onde se deve caminhar. Sim. Mas, assim, se você pega o público-alvo das APAES hoje e coloca na melhor escola do Estado do Paraná lá... Não tem como atender. Não tem como atender. Não tem como atender, né? E isso é um caminho, assim, de longa data. E a gente tem que ver que, as APAES, elas surgiram em 1954. Não tinha ninguém no Brasil que atendesse. É só elas. É só elas. E as pestalozes também. Então, assim, se todo esse tema, se toda essa melhoria para essas pessoas chegou até onde a gente chegou, é devido também ao trabalho das APAES. Claro. Então, tipo assim, é meio até injusto ver o que está acontecendo. E eu defendo que os pais podem e devem escolher para onde seu filho quer que eles estudar. Preferem. Por que o Estado tem que dizer, você estuda aqui, você estuda lá? E mais, quem trabalha com essas pessoas, a gente defende a autonomia delas. Quando elas conseguem demonstrar a sua autonomia, ela tem o direito de escolher. Sim, eu acho que o sonho de qualquer pai é que a pessoa consiga conviver sem depender de terceiro. Não, mas o trabalho que a pai faz é importante, é muito importante. Então você pode, conviver essas duas estruturas, não precisa chegar nessa discussão toda, né? Só que essa ação da Federação Down, ela veio bem a calhar, porque estava tramitando no Senado uma PEC da relatoria da senadora Mara, que também é muito atenta à questão da pessoa com deficiência, até porque ela é uma pessoa com deficiência, né? Física. E aí eu falei que o senador Sérgio Moro, pelo amor de Deus, pega aqui, vamos resolver. Porque de um jeito, uma palavrinha às vezes que você coloca tem uma consequência que não é a desejada, né? E até amanhã vai haver uma reunião com os representantes da federação que precisam ser escutados para chegar numa redação final para que garanta, né? O que eu sempre vou defender é isso. Os dois modelos podem conviver e ninguém melhor do que a família para escolher aonde o seu ente querido vai estudar. Pô, que bacana. Boa. Pô, legal, viu? Esse trabalho. E o seu trabalho aí com isso é muito importante. Isso que é um assunto importante, né? De interesse público. Muito bem. Quero agradecer. Obrigado. Dona Rosângela, muito obrigado por você ter vindo. Parabéns lá pelo seu trabalho lá na Câmara, vê se trabalha lá pela turma, que a turma tá triste. Manda um abraço pro Serginho, jogar pickleball. E o Serginho, como é que ele tá? Tá animado ou não? Eu tô. Tá animado? Eu tô. Hein, Sergito? Eu tô, aliás, hoje eu vou pedir uma pizza pra gente chegar. Ele não tá mais falando assim. Não tá mais falando assim. Não, eu tô assim, eu tô mais sério. Não, ele tá fazendo, ele fez. Fez fono? Fez. Ele fez um trabalho. Tá bem. Ele veio aqui. Mudou. Ele veio aqui. Eu não sei se ele fez fono, mas ele tá falando tanto. Como você não sabe. Como não sabe? Ele não é mais aquele mano. Ele não desafina. Ô, deputado, tem que ver onde o Serginho tá andando, tem que saber. Não é mais dessa forma. Eu tô sentindo que alguma coisa lá no Paraná. Hoje isso é uma pesquisa importante no Paraná. E aí? Candidato. O que saiu lá? Ele 48%. É para governador? E ele vai? Ele não tem essa resposta ainda, mas se preciso for se o Paranense dar esse voto de confiança para ele. Ele tá no partido do Gravata? Ele é do Gravata? Para afastar a PT, a gente tem que mas no Paraná não continuar. Ele é do Gravata? Tá indo. Do Álvaro Dias? União Brasil. União Brasil. Ele não é União Brasil? União Brasil é do Álvaro Dias? Não. O senador Álvaro é Podemos. Tudo bem, como é que é? O Gravata. O Gravata. Ele tem as gravatas mais bonitas. Sim, uma bela voz também. Não, ele era locutor. Ele tá parecendo o Fábio Júnior. Abre o olho. Gato. Álvaro Dias, grande Álvaro Dias. Grande gato. Então 48% é? Não. Quem que vai sair lá no Paraná? Qual que é o cenário que tá lá da pesquisa? O Ratinho quer ser tá muito cedo ainda pra gente ver, né? Tá na pesquisa, não. Mas o Moro sobra lá, eu acho. Oi? O Moro governador lá, ele sobra lá, acho. Moro? Acho que sim. Acho que lá ele sobra. O Moro tentaram dar Deu um... uma rasteirinha no mandato. Né? Uma rasteirinha no mandato, Foram alegações injustas, assim, mas enfim. Deu tudo certo. Mas não, vai dar certo. Olha, Requião, Beto Richa, tá louco. O processo foi julgado, né, com critérios técnicos.
foram a grande maioria, por unanimidade no TSE, por maioria no Regional do Estado, e a prova que tinha que ser feita foi feita, então... Ele conduziu com muita tranquilidade também, porque não tinha o quê. Não, vai dar certo. Mas é errado tirar o cara que tem... o cara tem voto. Assim como aconteceu com o Deltan. O Dallagnol. Dallagnol também. O Dallagnol teve 349 mil votos. O cara tem 350 mil votos, cara, não valeu. Não, Tchau, pessoal. Volta pra casa. Tchau, pessoal. Vai pra casa. Bom, eu tenho que encerrar, o papo é muito bom. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Deixa eu passar o Instagram da Rosângela aqui, ó. Rosângela W. Moro nas redes sociais, para você seguir o Instagram da nossa deputada federal por São Paulo, Rosângela Moro. Obrigado.